Pronto, vamos dar início agora neste momento. Boa tarde a todos, meu nome é Ailton, sou técnico em imunologia e trabalhamos com a saúde preventiva e as nanotecnologias fracionadas para o sistema imunológico. Fator de transferência. O que são, na verdade, os fatores de transferência? Uma grande descoberta científica que foi realizada em 1949 por um grande cientista e imunologista da Faculdade de Medicina de Nova York, o Dr. Lawrence. O que descobriu, então, o Dr. Lawrence? Ele descobriu o segredo entre o sistema imunológico e o colostro. E o que é colostro? Colostro é uma proteína, né? Acredito que todos vocês que estão presentes aqui nessa sala sabem a definição de colostro, que é uma proteína amarela e espessa que sai primeiro que o leite, quando as mamães vão dar as primeiras mamadas para seus filhos, mais conhecida como primeiro leite ou primeira vacina para o bebê. Porém, o colostro, na verdade, não é leite, nem primeiro leite, coisíssima nenhuma. É uma proteína mesmo, amarelinha e espessa, que sai primeiro que o leite. É o grande segredo desse colostro, está dentro dele. Né? O que o doutor Lawrence descobriu, que todas as fêmeas, independente de ser mamífero ou ovíparo, já nascem com bilhões e bilhões de moléculas com esse formatinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, mais saúde preventiva, e essa estrela aqui do lado, da letra A, essa estrelinha representa as moléculas chamadas fator de transferência. O segredo do colostro está aqui, ó, nessas moléculas. Essas moléculas, o Dr. Lawrence, que é o cientista imunologista da Faculdade de Medicina de Nova York, ele descobriu que todas as fêmeas, independente de ser mamífero ou ovíparo, já nascem com bilhões e bilhões dessas moléculas em seu DNA. E qual a função dessas moléculas no organismo dessas fêmeas? Aprender tudo que elas tocam na natureza, sobre vírus, bactérias, fungos, patologias A, B, C, não importa. Elas estão lá para aprender. Enquanto elas permanecer no organismo dessas fêmeas, elas estarão aprendendo, ou seja, elas são alunas. Quando essa fêmea engravida, essas moléculas que já aprenderam tudo, o que é que elas fazem? Elas são direcionadas para dentro do colostro. Porque o corpinho da mamãe que engravidou se transforma, se modifica todinho, né? Então, elas passam a produzir várias outras coisas, inclusive o colostro, né, nas mamas. E essas moléculas são direcionadas para lá, para dentro desse colostro. Elas é quem sai primeiro junto com o colostro e não leite. O colostro é uma proteína, como eu já disse, amarela e espessa. A base de quê? De gordura, né? E elas têm bilhões de moléculas que são direcionadas para dentro desse colostro, antes mesmo do bebezinho vir ao mundo. Quando o bebê está dentro do ventre da mamãe, tudo que ele precisa para se desenvolver, para sobreviver e se desenvolver, a mamãe transfere para ele através da placenta e do cordão umbilical. Ele vindo ao mundo, o que acontece? É cortada, então, essa ligação entre o organismo do bebê e o da mamãe. Agora, ele passa a viver o segundo ciclo da vida, que é essas primeiras alimentações, as primeiras alimentações via oral, que até então isso não acontecia, né? Ele recebia tudo pelo cordão umbilical, né? Foi cortada essa ligação, aí agora ele passa a receber essas primeiras alimentações que a mamãe transpassa para ele através de quê? Das mamadas. Aí onde vem essas moléculas que são as informações imunológicas para formatar, para treinar o sistema imune adquirido do bebê. As células inatas são as células que nascem conosco, por isso chama-se de inatas. São as células localizadas na medula óssea femoral, na nossa medula óssea femoral. Todos nós nascemos com a medula, é ou não é? Pois então, essas células da medula óssea, lá onde são produzidas todas as células do nosso sangue. Todas as células do nosso sangue é produzida na medula óssea femoral, tá bom? E outra coisa, e os nossos glóbulos vermelhos, que é o sangue, também foram produzidos lá. E essas células que são produzidas aí, a partir daí, que você nasceu, essas células que passam a ser produzidas a partir dessas mamadas que a mamãe dá, essas células são produzidas em chamadas células adquiridas, células de defesa do sistema imune adquirido, ou seja, essas células são bebês também. Bilhões de novas células, tudo bebezinha. Elas ainda não têm o entendimento, não têm a sabedoria, não sabem como defender o organismo, que eu comparo geralmente com a sociedade. Por exemplo, a polícia militar está fazendo ronda em toda a cidade. E para quê? Para proteger a sociedade de quem? Dos bandidos.
né, dos malfeitores. As nossas células de defesa, que as células adquiridas do sistema imune inato, as células de defesa que são produzidas pela medula óssea femoral, elas também são Tá vendo? A células. gente não tem treino, tá? Nessa preventiva, ele já é formado, tá, né? Pelo Pronto. Elas também são células, né? São células de defesa, são células que passam a defender quem? O organismo, né? Aí, então, o organismo é como se fosse a sociedade. E o sistema imunológico, as células de defesa, é como se fosse a polícia militar, que estão ali, né, fazendo ronda ostensivas para, né, estar afugentando ali os malfeitores. É isso aí. O que acontece, então? Essas células, elas são bebês, são essas células que são, a partir desse momento, que elas são ativadas através do colostro e são produzidas pelas suas células inatas, pela sua medula óssea femoral, essas bilhões de novas células, todas bebês, né? Assim como assim como soldados que são recrutados pelos quartéis e não ainda recebeu o treinamento, é chamado de quê? De recruta. Ele não é chamado de soldado, são soldados recrutas. Não estão formados ainda, precisa de um treinamento, de uma formação, para saber o que fazer quando eles estiverem na rua, né? Na defesa da sociedade. Então, as nossas células de defesa também funcionam do mesmo jeitinho. Elas precisam de treinamentos. Olha que coisa incrível, né? E quem serão, então, os professores dessas novas células? Essas moléculas aqui, ó. Essas moléculas que foram juntos, né? Que foram migradas, né? Que migrou para o colostro antes do bebê vir ao mundo. Então, ele recebe essas moléculas, chamada fator de transferência, através do quê? Das mamadas, né? Através do colostro. E elas vão, como elas são pequenininhas, são nanos, elas são quem leva a informações imunológicas de tudo que ela aprendeu aqui fora no organismo da mamãe, sobre vírus, bactérias e fungos. Elas ensinam as células de defesa a defender o organismo. A partir daí, então, é que nós passamos a ter um sistema imune equilibrado. Então, ao longo da vida, você vai tomando de tudo, né? Refrigerantes, enraivando, BBB, e o sistema imune adquirido ele vai fazer isso, é um sobe e desce. Então, ele desequilibra, como popularmente é conhecido como sistema imunológico baixo. Aí a coisa acontece, que você vai ficar dodói, porque não tem defesa. Assim como uma pessoa que está, né, na rua ali e num lugar que não tem polícia, não tem lei, né? O seu organismo vai ficar também vulnerável. Então, o que acontece? O doutor Lawrence, quando ele fez essa descoberta, ele também descobriu que essas moléculas não estão tão somente no colostro, mas também no organismo de todas as fêmeas ovíparas. Por exemplo, a galinha, uma ave, né? Um lagarto, um jacaré, um réptil, uma cobra, por exemplo. E aí vai. Todos os animais ovíparos que põem ovos, elas também detêm essas moléculas em seu DNA. E quando elas começam a ovular, aí agora é que essas moléculas são direcionadas para dentro da gema do ovo, pois a primeira parte do ovo a se formar dentro delas é o quê? A gema. Quem já abriu uma galinha de quintal e ela estando ovulando, já viu lá diversas gemas, né? De penduradinhas, ela por formar, né? O ovo ainda ia se formar ali. E claro que é nesse momento que essas moléculas, chamadas fator de transferência, são direcionadas para dentro da gema do ovo, onde são germinados os filhotes ovíparos, os pintinhos, por exemplo, na gema dentro do ovo. E tudo que esse pintinho precisa para sobreviver e se desenvolver, né, dentro desse ovo, ele já encontra lá. A gema, por exemplo, é seu alimento. E, claro, as moléculas chamadas fator de transferência estão também lá dentro da gema do ovo. Tá vendo aí? Que não pertence só ao colostro, também pertence à gema do ovo, tá bom? Então, são informações cruciais, científicas. Pronto, então vamos lá. Com isso que o Dr. Lawrence concluiu, que assim como as mamães, independente de ser mamífero ou ovíparo, têm essa capacidade de transferir essas informações imunológicas para seus filhos, ele concluiu que é possível transferir a imunidade de um indivíduo para o outro através do colostro ou da transfusão de sangue, e a forma mais segura, é claro, é através do colostro. Então, ele, de forma patente, de forma mais estudiosa e mais profunda, ele descobriu também que o colostro da vaca búfala
né? Os búfalos, eles vivem... Esse aqui é o Dr. Lawrence, ó. Para quem não conhece ainda, ele é o Dr. Lawrence, essa foto aqui. Então, os búfalos, eles vivem em lamas, né? Os búfalos vivem dentro da lama, onde há uma biodiversidade enorme sobre vírus e bactérias. Então, ele descobriu que o colostro dessa vaca, dessa raça bovina, é semelhante ao da mulher, do ser humano, porém com informações imunológicas muito maior por conta desses animais viverem expostos. Os búfalos vivem na lama, onde há uma biodiversidade enorme sobre tudo isso que eu falei aí agora, sobre os patógenos, vírus, bactérias e fungos. Então, o Dr. Lawrence, de forma patenteada e super avançada, ele também conseguiu extrair essas moléculas, tanto do colostro da vaca búfala, quanto da gema do ovo da galinha caipira germinado, liofilizando-as. Como? Colocando em cápsula. Cada cápsula contém 10 bilhões de moléculas superinteligentes. Essas moléculas, é claro, que em contato com o nosso organismo, o que é que elas fazem? Elas ativam o nosso sistema imune inato, nossas células inatas, que vocês já sabem quais são e onde ficam localizadas, que eu já falei aqui diversas vezes, em até 437% na formação de novas células de defesa. Essas novas células são treinadas também por essas moléculas, que elas já nascem ali bebezinha, não sabem ainda, não tiveram contato com nenhum patógeno. Então, essas moléculas, esse fator de transferência que vocês também já conhecem, é quem leva essas informações para cada uma dessas novas células do nosso organismo. Então, nós recebemos, assim, a segunda chance, pois a primeira quem nos deu foi a nossa mamãe, quando nós nascemos, né? Enquanto bebezinho, nas primeiras mamadas. Bom, então, essas moléculas, elas fazem o quê? Elas treinam as nossas células de defesa que vão fazer todo o trabalho de correção de tudo que tiver errado no nosso organismo, pois ele equilibra o seu sistema imune e o sistema imunológico vai lá e faz o trabalho de equilibrar todo o resto, né? Então, essas moléculas são nanos, tão nanos que elas não requerem mais uma quebra de cadeia, uma digestão. Então, elas são absorvidas através das nossas placas de Peyer, que são aglomerados de células localizadas em nosso intestino. E a partir de agora, vocês vão ver como isso acontece. Está clinicamente comprovado que o fator de transferência da 4Life ativa o sistema imunológico em 2 horas. Os fatores de transferência não são vitaminas, minerais ou ervas, mas são moléculas que transferem memória e conhecimento imunológico de uma célula para outra. Eles ensinam seu sistema imunológico a reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las. O fator de transferência da 4Life fornece informações e educação vitais para seu sistema imunológico. Vamos acompanhar a jornada dos fatores de transferência através do corpo à medida que eles aumentam o QI do seu sistema imunológico. Primeiro, a cápsula percorre o esôfago até o estômago. Aí ela se dissolve e as moléculas de fatores de transferência individuais são liberadas. Estas moléculas de fator de transferência entram nos intestinos, onde encontram aglomerados de células chamadas placas de Peleier. As placas de Peleier são as regiões onde as células imunes estão concentradas e é aqui onde o fator de transferência da 4Life começa a educar seu sistema imunológico. O fator de transferência da 4Life suporta muitos tipos diferentes de células imunes, tais como células assassinas naturais NK, células T, células B, macrófagos e outras. Quando as moléculas do fator de transferência da 4Life encontram uma célula imune não treinada, elas entram e educam a célula para que ela possa reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las mais efetivamente. Uma vez que estes fatores de transferência entram na célula, a célula recém-educada cria mais fatores de transferência para colocar em sua superfície. À medida que as células imunes educadas entram em contato com células imunes não educadas, elas transferem as novas informações do fator de transferência da 4Life para essas células. Estas células imunológicas recém-educadas se movem através do corpo, educando outras células ao longo do caminho até alcançarem um gânglio linfático, que é uma fonte concentrada de células do sistema imunológico. É aqui que as células instruídas trabalham rapidamente para transferir o conhecimento do sistema imunológico. E em pouco tempo, todas as células desse linfonodo terão fatores de transferência para passar para o resto das células imunes em seu corpo.
Esta transferência de conhecimento imunológico se espalha pelo seu corpo até que todo o seu sistema imunológico seja fortificado com o fator de transferência, proporcionando um sistema imunológico mais sábio e mais vigilante. Experimente hoje os produtos com o fator de transferência da 4Life para aumentar o QI de seu sistema imunológico. Exatamente. Então, vocês acabaram de ver como, de que forma, que essas moléculas são absorvidas através das nossas células. E agora vocês verão como e de que forma o nosso sistema imunológico se comporta a partir dessa ativação e treinamento por essas moléculas. Veja como ele fica um sábio. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4Life Transfer Factor oferecem. Exatamente isso. Não importa o que o seu sistema imunológico precisa. Os fatores de transferência oferecem, pois ele não trabalha em sintomas, e sim na causa. A causa de toda e qualquer patologia que acomete o nosso organismo se instala, se desenvolve e permanece. É claro que seu sistema imunológico pode ter certeza absoluta disto. Seu sistema imune está precisando também de ajuda. Ele está totalmente desequilibrado e, muitas das vezes, atacando o seu organismo e provocando, então, essas patologias autoimunes. Por que autoimune? Já está dizendo, autoimune. É porque o seu próprio sistema imune está o atacando o seu sistema, seu organismo, né? E provocando as patologias chamadas autoimune, ok? Então, como vocês acabaram de ver, como e de que forma que essas moléculas são, ou seja, como de que forma nosso sistema imune se comporta a partir do momento em que ele é ativado e treinado por essas moléculas. Agora eu tenho certeza absoluta que vocês estão muito, muito curiosos para saber também como e de que forma que essas moléculas são extraídas, né, do colostro, né, tanto do colostro da vaca búfala quanto da gema do ovo. Isso só acontece lá nos Estados Unidos da América. E vou, a partir do vídeo, agora compartilhar para vocês esta informação crucial. Eu cresci com uma apreciação por produtos naturais para a saúde. Minha mãe era escritora. Ela escreveu dezenas de livros sobre saúde e produtos naturais para a saúde que venderam milhões de cópias. Então, não foi um salto muito grande para que eu começasse a estudar e pesquisar produtos e ingredientes que pudessem ser úteis. Eu estava sempre procurando por algo que fosse melhor, algo que fosse único. Pesquisei em bibliotecas,
na internet. Para dizer a verdade, pesquisei onde pude. Descobri documentos que tinham sido escritos sobre os fatores de transferência e uma patente que havia sido requerida no escritório de patentes dos Estados Unidos. Os fatores de transferência são pequenas células que tanto humanos quanto animais têm. É o meio da mãe transferir conhecimento imunológico para a cria. Quando eu li aquela patente e descobri quem eram os donos dela, entrei em contato com eles. Eu sabia que tínhamos algo diferente e exclusivo e que deveríamos levá-lo para o mundo. Galinhas e vacas têm um sistema imunológico espetacular. Se pudermos tomar emprestado o conhecimento imunológico delas e usá-las em nosso corpo, isso fará uma grande diferença. Tínhamos de descobrir um meio de retirá-lo do colostro bovino e usá-lo em algo que pudéssemos consumir. Descobrimos um meio de desidratar o colostro para o colocarmos em cápsulas. Testamos primeiro em minha própria família. Colocamos o produto em cápsulas e começamos a tomar o produto imediatamente. Fomos os primeiros a testá-lo. Então começamos a distribuir o produto a familiares e amigos, uma pessoa de cada vez, e começamos a falar com as pessoas. E agora temos escritórios em vários países, dezenas de países em todo o mundo, chegando a milhares de pessoas que estão usando o Transfer Factor todos os dias. Tomei a decisão, logo de início, de que não distribuiríamos um produto que não viesse de pesquisas científicas. O processo de fabricação é muito importante. O processo de coleta é extremamente importante. Coletamos o colostro excedente. O primeiro colostro é dado aos bezerros. Retiramos apenas o excedente e as vacas produzem muito. E o colostro é processado cuidadosamente. Todas as fazendas leiteiras com as quais temos parceria são aprovadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com condições sanitárias de altíssima qualidade e os melhores produtos disponíveis. É algo muito impressionante. No início, não sabíamos onde iríamos chegar. Sabíamos que tínhamos um excelente produto, mas ver o que aconteceu, as centenas de milhares de pessoas que usam esse produto, nos faz sentir bem humildes e ouvir as histórias das pessoas que usam o produto é muito inspirador para nós. Muito inspirador e satisfatório ouvir os depoimentos, os testemunhos das pessoas que usam, né? Têm a experiência com os fatores de transferência. É muito inspirador, realmente, muito satisfatório você passar estas informações e receber gratidão das pessoas. Tem aproximadamente 6 meses que, abaixo de Deus, salvei a vida de uma bebê chamada Isabela. Essa Isabela é uma bebê de 6 meses. Com 6 meses, ela estava sendo diagnosticada com um tumor maligno, localizado no mediastino, chamado neuroblastoma. Esse tumor ele tinha 183 centímetros de diâmetro. Ele era tão grande que ele ocupou praticamente o espaço de um dos pulmões da bebê. E então foi feito quimioterapia durante 3 meses e meio, em média de 22 sessões, e nada foi reduzido. Esse tumor não reduziu, não conseguiu reduzir. E então foi aí que os médicos suspenderam, né, pois ela estava cheia de infecções e não estava resolvendo. O sistema imune dela não respondeu aos medicamentos e acabou que os médicos suspenderam todo esse tratamento. Então, como vocês estão vendo aqui, é uma tomografia normal do tórax, né, onde vocês estão vendo a parte escura de um lado e do outro. E aqui no meio corresponde ao coração. E aqui essa parte é a coluna. Então, essa parte escura são os pulmões, os 2 pulmõezinhos. E aqui do outro lado, vocês estão vendo também uma tomografia da bebê, do tórax dela, onde também vocês podem ver uma massa cinzenta ocupando o espaço da parte escura, que corresponde a quem? O pulmãozinho dela. E esse tumor, ele veio daqui de baixo para cima,
empurrando, ou seja, comprimindo o pulmãozinho da bebê para cima do quê? Do coração. Veja a diferença de um dado desse de cá para o de cá. O coraçãozinho dela foi praticamente, vocês estão vendo aí, comprimido junto com traqueia e tudo para cima do outro pulmãozinho, que também estava ocupando quase praticamente o espaçozinho aqui, tá vendo? Então, o que aconteceu? Os médicos não ofereceram, não indicou uma cirurgia, né? E aí foi quando depois de suspender todo esse tratamento aí do médico, eles então, o Leandro então, diante dessa notícia que a sua filhinha não chegaria à adolescência, ele começou a postar no Facebook, nas redes sociais, pedindo orações para sua filha. Foi aí que o Gildenberg entrou em contato comigo pedindo para que eu ligasse para o Leandro e passasse as informações sobre os fatores de transferência. E aí foi que eu fiz essa parte e ele, juntamente com sua esposa, a Diene, tomou a atitude, né, de pedir para mim fazer o protocolo, e foi feito esse protocolo, e passou, então, a ministrar os fatores de transferência com a Isabelinha. E ela já estava em média de 9 meses e meio por aí, e com 11 dias do uso dos fatores, todas as infecções que vocês vão ver aí na cabecinha dela, que vai aparecer na tela, sumiram. Com 1 mês e 15 dias, esse tumor também, houve uma redução enorme, de aproximadamente a metade do tumor. Foram 97,5 centímetros a menos. Ele ficou, na verdade, em 97,5. E, em porcentagem, ele reduziu 47%, praticamente a metade do tumor. Então, vocês vão ver aqui a fala do médico, né, explicando a gravidade que foi isso aqui, e depois da fala dele vem a fala do pai da bebê, que é o Leandro. Entendeu? Eu vou passar aqui para vocês ouvirem. E depois disso tudo, hoje, nós estamos no mês de agosto, essa bebê está totalmente livre desse tumor, totalmente livre desse câncer. Mas veja aí o depoimento, tanto do médico quanto do Leandro. Seguinte, ó, as imagens da sua filha mostram um tumor grande, localizado no mediastino posterior à direita, com áreas de necrose, e ele está desviando todo o mediastino para o lado contralateral, apertando o pulmão esquerdo, que está funcionando normalmente, né? Mas com dificuldade de ventilar, certamente porque o mediastino do lado direito aumentou muito o tamanho e ocupou o espaço do esquerdo, e desviou também o pericárdio, que é a parte que fica o coração. Ele está em íntimo contato com os grandes vasos, né? E a biópsia aí para descobrir como tratar a sua filha, certamente vai ser por biópsia percutânea. Então não vai precisar fazer uma cirurgia. Dá para enfiar uma agulhinha entre as costelas dela, assim, pela parte de trás, e pegar um pedacinho para descobrir como é. Certamente é um tumor neurogênico, né? Mais provável que seja um neuroblastoma. Fala aí, meu irmão. Como é que você tá? Tudo na paz? Nas primeiras três fases que aconteceu de quimioterapia, sempre na primeira semana, 1 semana e meia, a imunidade dela caía bastante, sabe? Mesmo tomando a Filbra, que é aquela injeção para imunidade, né? Que é ministrada no hospital também. São 5 injeções, né? Depois da quimioterapia, da semana. É 1 semana, bem dizer, de Filbra, né? Dessa ministração aí. Mas mesmo assim, com a Filbra, caía a imunidade, ficava negativa. Então, agora, depois, 1 semana antes de começar a 4ª fase de quimioterapia, a gente começou a ministrar os fatores de transferência. E, incrível. Até agora o resultado que a gente está colhendo já da bebê. Semana que vem vai fazer exames, né? Hoje foi um dia da alta da Isabela, do hospital, para ficar aqui na casa que a gente está. E já completou 11 dias, que finalizou a 4ª fase da quimioterapia. E foi o único período que ela não perdeu a imunidade, né? A imunidade dela caiu, ficou negativa. Então a imunidade dela está explodindo, está super positiva e com toda certeza tem a ver com o Triflector Plus, né? Os produtos da For Life que a gente está ministrando para ela. E, meu irmão, é benção, tá super energético, super cheio de vida, alimentando bem pra caramba, dormindo bem, brincando, enfim. Então, tô muito feliz por isso.
Exatamente isso. Então, como vocês viram, né? O Leandro explicou tudo aí categoricamente, junto com o médico, tudo mais. E hoje, graças a Deus, ela está livre dessa patologia. Então, vamos seguir aqui. Estamos aqui na sala com uma mamãe guerreira, a mamãe Águia. Eu costumo dizer que ela é uma mamãe guerreira, mamãe Águia, né? Inspirada por Deus, é a Elizabeth de Goiás. Elizabeth, ela se encontra ainda no hospital, né, de Ungó, em Goiânia, fazendo tratamento com seu filho, mas não sou eu que vou contar a história, o testemunho é dela. Boa tarde, Elizabeth. Seja muito bem-vinda à nossa reunião, nossa QV, nosso encontro de qualidade de vida. Olá. Boa Oi, tarde. boa tarde, sou Ailton. Boa tarde. Oi. A palavra é sua. A sua câmera está fechada. Opa! Pronto, Elizabeth. Elizabeth? Sua câmera, seu áudio está fechado, seu áudio. Tá. E a câmera está do ladinho você toca na tela, ela aparece assim, cortada também. Não, mas ela libera. Então, pessoal, enquanto ela consegue liberar a câmera dela, eu estou falando aqui. Então, o filhinho da Elizabeth, o Samuel, ele foi diagnosticado com câncer com 3 aninhos e 7 meses de idade, né? Isso já tem 8 anos que ela vem tratando o seu filhinho no hospital com esse câncer, e já está na 14ª cirurgia, né? Aí agora, e ela que vai falar agora, a palavra é sua, Elizabeth. Fica à vontade, boa tarde. E aí sim, agora tá bom. Oi, saiu agora, eu baguncei aqui. Não, tá ótimo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde a todos que estão na sala ouvindo sobre os fatores de transferência. E eu vou dar um testemunho do meu filho, do Samuel. O Samuel, desde 3 anos e 7 meses, ele foi diagnosticado aqui em Goiânia, que ele deu a doença do câncer, que fez os exames e constatou com essa doença. Aí nós trouxe ele lá em Catalão, fez uns exames lá e não descobriu, aí trouxe para Goiânia e descobriu aqui no Hospital da Criança. Aí com a tomografia que eles fizeram, viu que estava com tumor entre a nuca e a cabeça. Aí, passado, eles explicou para mim, falaram para mim que tinha que fazer a cirurgia rápido, porque senão podia vir a óbito, porque já estava grande. Aí eles fizeram a cirurgia e mandaram fazer a biópsia. Fizeram a biópsia, falaram que não era nem maligno nem benigno. Aí mandaram para casa. Aí, passado 3 meses, fez uma tomografia, não deu nada, ressonância. Aí passou mais 3 meses, fez outra ressonância e constatou que estava voltando. Aí o médico tornou a operar ele e mandou fazer a biópsia. Aí fez, aí deu que era aquele epidinoma, aí é maligno. Aí falaram para mim que eu tinha que fazer radioterapia. Ele transferiu para o Hospital Araújo Jorge e fez 36 sessões de radioterapia. Aí mandaram para casa. Passado com o tempo, fez uma ressonância, não deu, aí sempre na segunda que estava voltando. E hoje ele está com 11 anos, e até nessa idade que ele está hoje, ele já fez 11 cirurgias com retirada de tumor. A hora que foi na 7ª cirurgia que ele fez, todo ano, sempre, nunca passou de um ano, 7 meses, 8 meses, 9 meses, ele estava fazendo uma cirurgia. Aí, passado com o tempo, tornou a fazer a 4ª cirurgia, depois na 5ª, tornou com a 5ª de novo, e na 7ª vez, aí o líquido da cabeça não estava saindo, aí eles pediram para colocar um dreno. Colocou o dreno, o líquido não quis sair, recuperou no hospital, tornou a fazer e colocou a válvula. Aí a válvula deu certo, aí mandou para casa, recuperou, aí fez
uma tomografia, deu tudo certo. Passado mais ou menos 4 meses, fez outra ressonância, aí falou que estava voltando de novo. Aí fez a nona, aí na nona não fez nem rádio nem química, falar que deu tudo certo. Aí depois, com mais ou menos 7 meses de novo, fez uma tomografia, ressonância, e deu que estava voltando. Aí eles falaram para mim que tinha que tirar e pôr quimioterapia para queimar, porque sempre fica uma raizinha. Aí foi, tirou, na 10ª vez, ele tinha um lugarzinho lá que não podia mexer, porque se mexesse, o coraçãozinho dele começava a parar. Aí eles pegaram e falaram que era para mim ir lá na doutora no outro hospital e fazer umas radioquímica. Aí eles fez um estudo lá, solicitou que era para fazer 4 quimioterapia. Esse foi na nona, eu falei, desce na nona. Aí foi embora para casa e parece que demorou mais. Aí ficou mais ou menos 9 meses por aí, veio, fez a tomografia, sempre fez uma, depois fez a outra. Aí constatou que estava voltando novamente. Aí eles falou assim, não, vamos tirar, não vai judiar dele com radioquímica, não. Aí tirou novamente. Aí falaram para mim fazer 4 químicas. Fez. Aí eles falou assim, agora você pode ir para casa. Aí, passados 5 meses, eu achei ele novamente diferente, trouxe ele, ele falou que estava no início, mas estava voltando. Aí fez de novo e pediu para mim fazer o radioquímica. Aí fiquei mais ou menos 30 dias no hospital, e a respiração dela voltava ao normal. Aí Deus abençoou, que eles fez umas 3 radioterapias, e aí deu certo. Aí foi para casa. Aí na 11ª vez, eu pensei que ele já tinha curado, né? Mas ele voltou novamente, eles teve que fazer, eu fiz a ressonância antes do tempo que eles pediu para me fazer, aí eu vi que ele estava voltando, e eles falou para mim, agora infelizmente voltou, mas está virando metástase, é só um milagre de Deus, que não tem jeito mais não. Aí falei assim, não, então vou levar meu filho para casa, que já falou que não tem jeito, aí fui para casa com ele estava ficando ruim para comer, eu levei ele lá na UPA, lá na minha cidade, lá, chegou lá, eles fez uma tomografia, falou que a válvula dele estava obstruída, e era para me trazer ele para trocar a válvula. Assim, eu trouxe ele para Goiânia, aqui no UGOL, e aí eles fez a cirurgia, aí foi tirar a sedação dele, conseguiu, aí o tubo não conseguiu, se fosse tirar o tubo, a respiração dele não voltava ao normal. Aí que dizer que ia ficar com ele aqui só para poder não judiar da alimentação, se tivesse alguma dor, dava os medicamentos, mas que eles tinham tirado os remédios dele tudo. E assim eu fiquei até internada com ele aqui. Aí ó, passou mais ou menos uma semana, e o movimento dele estava acabando, estava ficando quietinho. Quando foi numa sexta-feira, os médicos falaram para mim que na segunda-feira ia desligar os aparelhos dele, porque ele não estava vivendo, era pelos aparelhos. E eu sempre orando, entregando na mão de Deus, muita gente orando por ele. Aí Deus me mostrou na parte da manhã, até a pastora lá da minha cidade, que descobriu num telefone de uma menina que estava fazendo o tratamento dela na cidade, que eles tinham mandado para casa, tinha desenganado ela. Estava tomando um suplemento dos fatores, aí do seu Ailton, que descobriu o telefone, passou para mim. Eu liguei para o seu Ailton, pelo Facebook que ela descobriu o número. Aí passou para mim, eu peguei, liguei para o seu Ailton, ele contou, explicou para mim, passou uns vídeos. Aí eu falei, doutor, só que é muito longe, os medicamentos não vão chegar até a tempo, por causa do segundo, ele está falando de desligar o aparelho. Mas ele falou assim que tinha uma amiga aqui em Goiânia, está vendendo, me adiantou na sexta-feira à noite. Aí quando foi de manhã, a médica não confiou, mas falou que ia jogar dia fora, mas entrou de plantão um médico, falou assim, não, pode, é critério seu, se você quiser dar, porque não usa medicamento nenhum do hospital. Comecei a usar os fatores, os elementos que o seu Ailton me passou. Aí foi 10 horas da noite que eu pus, passado mais ou menos umas 4 horas, por aí, a luz do UTI ficar acesa, eu vi que o olhinho dele começou a abrir. E aí eu disse muito a Deus, e Deus abençoou, animei mais, continuar os suplementos.
Aí continuei dando. Aí no outro dia à tarde, as perninhas dele começou a dar uns arranquinhos, aí foi me animando, é onde que eu estou usando os fatores até hoje, e agradeço muito a Deus e esses fatores, que se não fosse esses suplementos que eu estou usando ele não tinha vida mais não, mas Deus está no controle de tudo e a gente tem que ter fé e tem que acreditar muito nesses suplementos naturais, é muito melhor do que esses que os médicos passam, esses químicos, né, que eles falam até droga, que eles põem neles. E tá Não aí o necessário. Então, muitíssimo obrigado, Elizabeth, pela sua compartilhar, maravilhoso, né? E aí está, né? Tem quanto? Ele foi diagnosticado com câncer com 3 aninhos, foi isso? 3 anos e 7 meses que foi diagnosticado. 3 anos, 7 meses. É a E primeira cirurgia que ele já fez. está com 11 anos, é isso? Agora está com 11 anos. 11 anos. 11 anos 8 e meio. anos de tratamento, então. 8 anos de tratamento. E nesses 8 anos ele fez 14 cirurgias, né? 11 só de tumor e 2 de válvula, depois um dreno, né? E ele trocou a válvula e ficou 114. É um rapazinho muito guerreiro e a gente sofre muito, mas Deus vê tanto que a gente vê que Deus é milagroso, porque só de uma criança aguentar esse tanto de cirurgia é os milagres de Deus. É verdade. É verdade. A glória a Deus, ele vai se recuperar em nome do Senhor Jesus, ele está se recuperando devagarinho, né? E Deus é quem sabe todas as coisas. Então, muitíssimo obrigado, Elizabeth, pelo seu compartilhar tão forte. É isso aí, pessoal. Então, é isso aí, foi o testemunho da Elizabeth, né? Com referência ao grande a grande experiência aí com o fator transferência no seu filho Samuel. E vamos prosseguir aqui com a nossa conferência. Vamos prosseguir aqui, então, dar prosseguimento aqui. Pronto. Como vocês viram aí, o testemunho da Elizabeth, e agora vocês vão ver também um testemunho muito forte aqui também, né? Por exemplo, vocês já viram alguém com esse Oi, Ailton, boa problema? tarde. Ailton, o diagnóstico... Esse aqui é o Rodrigo, né, que passou por uma situação difícil com problema circulatório em uma das pernas, que foi evoluindo para outra patologia como erisipela e também, depois de ser entubado por conta da Covid-19, evoluiu para uma trombose com necrose. Foi aí que sua prima, né, conheceu o fator de transferência, né? Os médicos disseram que isso aí não ia ter como e tal. Aí vocês vão ver que a perna dele piorou depois dessa situação. E depois de 25 dias de uso dos fatores, olha só como a perna dele ficou. Que o cirurgião vascular me deu foi trombose nessa perna esquerda. Devido eu ter ficado 2 meses internado, Ailton, são sequelas do Covid-19, né? Ailton, para você ter uma ideia, eu fiquei de 17 dias na UTI e mais 43 na enfermaria, meu amigo. Então, eu ia ficar praticamente com a perna paralisada, mas Deus é poderoso. Quando eu saí de lá, eu já peguei essa medicação com a prima aí e já deu um salto. Daqui a pouco eu vou começar a voar. É isso aí. Foi trombose, mas fé em Deus, já eu tô pulando e saltando aí. Em nome de Jesus. Meu caro amigo Ailton, agora eu vou... Essas fotos foi antes de eu tomar o fator de transferência. Estava tomando só corticoide, antibiótico, tudo que era fármaco, né? Essa farmácia que faz de tudo para a gente depender dela, né? E a gente fica só se envenenando, tomando remédio de farmácia, de médico, que não resolve nada, só é paliativo, né? Agora eu vou te mandar a foto que eu tirei ontem, para você ver a diferença. Olha só que maravilha, minha perna. Tá secando, desinchou bastante, mas a tendência é só melhoria, meu amigo. Esse produto da For Life é poderoso e maravilhoso. Logo, logo eu volto a trabalhar, meu amigo. É nóis, tamo junto, viu? É isso aí. Então aí você viu o depoimento do Rodrigo, que hoje ele está livre desse problema. Tá vendo? É isso aí. Vamos lá. Resumo. Oi, tudo bem?
Imagine que você tem um cavalo que vale $1 milhão. Você vai se preocupar com ele, não vai? Você vai arrumar um bom veterinário para cuidar dele, o alimento que ele vai comer, a água que ele vai beber, onde é que ele vai dormir, não é verdade? Quanto é que você acha que vale seu corpo? Você deixaria cortar uma mão sua por $1 milhão? Eu acho difícil. Você imagina o corpo inteiro. Engraçado, o corpo vale muito mais do que esse cavalo de $1 milhão. E você cuida do seu corpo como você cuidaria de um cavalo de $1 milhão? Eu acredito que não. Se você olhar as pessoas na rua, você vai ver que elas não dão muita atenção pelo corpo. O nosso corpo é o templo da nossa alma. Você não tem uma alma, você é uma alma que habita um corpo. E esse corpo está aqui para carregar essa alma durante o tempo que você está aqui. Nós temos que ter um grande respeito pelo nosso corpo, que ele nos mantém. Então, você olha o seguinte, o valor dele é absoluto. Só não sabe o valor da saúde quem perdeu a saúde. A saúde é assim, ela vai a cavalo e volta a pé. Então, depois que você perdeu, você dá valor para ela. Então, você não precisa perder para dar valor. Visita as pessoas que estão doentes. Elas vão dizer para você o que elas dariam para recuperar a saúde. Tá? Eu cuidei de milionários no hospital Methodist em Houston. E vinha gente do mundo inteiro para ver o Dr. Michael DeBake. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e espanhol. E na cabeceira do leito, na relação médico-paciente, aquele sujeito tinha chegado no seu jatinho particular, dizia para mim assim, doutor Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar minha saúde. E o dia que você perder a sua, você vai falar a mesma coisa. Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, eu lhe garanto que um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então é melhor você se preocupar com a sua saúde hoje. Cuide bem dela. Muito bem, muito bem. Então é isso aí. Bom, pessoal, então eu vou abrir alguns minutos, né, para dúvidas, tirar as dúvidas. 5 minutinhos para quem tem dúvida, efetuar suas perguntas, ok? Fique à vontade. Se eu abrir aqui o áudio, está liberado o áudio, pode tocar na tela e liberar o microfone. Quem tem perguntas, não fiquem com dúvidas. Alguém com dúvidas? É só tocar na tela e liberar o microfone. Há alguém com dúvida? Ninguém falou nada? Não estou conseguindo liberar o microfone? Está liberado. O microfone está liberado. Bom, já que ninguém tem dúvidas, então, muitíssimo obrigado a todos pela presença. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus e uma excelente tarde de domingo, ok? Vamos lá, estou encerrando essa conferência, tá bom?